Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio desta temporada do Sexto Monumento, numa semana especial porque tivemos Vingegaard e Pogačar a vencer. Não é todas as semanas que isto acontece. Jonas Vingegaard venceu a volta ao Algarve para dissabor dos fãs portugueses de João Almeida. Quase que nem nos apercebemos que quem vence é só o bicampeão do Tour, porque estávamos tão focados numa possível vitória do João Almeida. E Pogačar dominou a corrida da casa, o AE Tour, aquela corrida onde a equipa dos Emirates gosta sempre de estar bem para agradar aos patrocinadores. Isto tem que se mostrar a quem paga como é que é. E já foi a sua terceira vitória nesta prova, com uma coisa curiosa. Estava aqui a ver, ele vence sempre no ano a seguir a ter vencido o Tour, ou seja, ele vai lá. Ele venceu o Tour em 20, venceu o AE Tour em 2021, venceu o Tour em 21, venceu o AE Tour em 22, venceu o Tour em 24, venceu o AE Tour em 25. Vai sempre lá passear. Para fazer companhia no dia de hoje, Rui Ribeiro. Rui, seja muito bem-vindo. É o nosso regresso, porque nem eu nem tu tivemos na semana passada. Aqui o Nuno e o Eduardo encarregaram-se muito bem de tomar conta das operações. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Estávamos tão focados na possibilidade do João Almeida vencer a volta ao Algarve, principalmente depois do que aconteceu naquela etapa da Foia, que nem nos apercebemos. Bem, ele só perdeu para o Vingegaard. Olá David, olá a todos os nossos ouvintes, e é verdade, foi um bocadinho como tu dizes, porque acho que aquela etapa da Foia nos deixou logo um bocadito, não sei, se calhar até pelo traçado. Primeiro deixou-nos logo a pensar na etapa do contrarrelógio do Malhão, aquelas etapas que eu ali pelo meio, as chegadas as chegadas das etapas 3 e 4, salvo erro, a Tavira e a Faro, se não estou em erro, deixaram logo um bocadinho de contar para a corrida, porque a cabeça de toda a gente estava em como é que ia acabar a classificação, não só do João, mas até do próprio António Morgado, que também tinha feito uma excelente chegada à Foia, e que depois as expectativas estavam numa vitória portuguesa no último dia, que já não ocorre. Já nem me lembro há quanto tempo. Bem, se em bom rigor é desde 2020, porque o João Rodrigues venceu. E acho que a vitória não lhe foi, apesar da suspensão, a vitória não lhe foi retirada. Sim, mas e também foi uma volta ao Algarve um bocadinho sui generis, não é? Por causa mesmo a própria start list não é aquela start list que estamos habituados a ter. Foi um ano de vacas magras. Mas eu estive a ver se tirarmos, foi 21. Se tirarmos esse ano, por causa, lá está, tem esse asterisco. O último a fazer pódio tinha sido o Tiago Machado em 2015, e antes disso vitórias tinha sido o Hugo Sabino em 2005. Por isso foi exatamente, ok. Já foi há bastante tempo. Mesmo os pódios também coincide um bocadinho com a passagem da corrida para ser mais chamativa dos ciclistas do pelotão internacional. Mas sim, é o que tu dizes. Provavelmente o resultado que depois acabou por ser o mais natural, a vitória do melhor ciclista em prova, vamos pôr as coisas nesses termos, duplo campeão já da Volta à França. Mas, claro, depois da Foia ficamos todos com algumas expectativas para ver o que é que o João Almeida podia entregar no contrarrelógio final. Ele esteve muito bem na subida, na parte do plano, se calhar, ou seja, a forma como doseou o esforço para depois ser tão bom na subida, se calhar não foi a ideal. A subida, ou seja, o que ele se poupou no plano pode não valer a pena. Não era necessária essa poupança, porque depois a subida acabaria por não fazer tanta diferença assim face ao que andariam no plano, e o Jonas Vingegaard acabou por vencer a prova.
ainda assim fica aquela exibição na foia, que infelizmente não podemos acompanhar com imagens televisivas, pelo menos a parte em que o João Almeida ataca o grupo em que seguia com os restantes favoritos. Foi pena, acho que era um momento que todos gostaríamos de ter visto. Ele já tinha deixado o Roglic para trás numa subida, mas o Jonas Vingegaard nunca o tinha feito. Gostava de ter visto com esse tipo de imagens, mas felizmente com a quantidade de espectadores que havia na estrada, acabaram por surgir uns vídeos nas redes sociais desses mesmos momentos, e fica esse registro. Falando também do Roglic, só assim um bocadinho também se calhar para encerrar aqui o tema, volto ao Algarve, diria que foi a maior desilusão da prova. Ele já tinha vencido em 2017. Nos últimos anos, se calhar até começa a ser norma o Roglic não entrar a fundo na época. Nos últimos anos, pronto, na verdade no ano passado, em que no Paris-Nice também desiludiu um pouco, penso que aqui também desiludiu. O homem também, esquecemos que ele já não vai para novo, 35. É verdade, e se calhar dosei ao esforço por forma depois a estar melhor na altura em que assim tem que ser, mas até pelo facto dele ir fazer o giro e os outros irem apenas fazer o tour, pondo as coisas na perspectiva das grandes voltas, dava-me mais esperança em que ele aparecesse aqui, se calhar ele um bocadinho acima do nível de forma dos restantes, e não o contrário, mas acabou por imperar a lógica do mais forte, e lá ganhou o Jonas Vingegaard. Fazendo aqui um apanhado daquilo que foram as etapas desta corrida, na semana passada o Eduardo e o Nuno tiveram a oportunidade de comentar aquela atrapalhada na chegada a Lagos. Etapa 2 tivemos a vitória do Jan Christen nesta estreia desta nova vertente do Alto da Foia, que acho que, Rui, podemos dizer que está aprovada. Abre muito mais a corrida em relação à anterior, porque tem muito mais dureza na parte final, e também não tem... Havia sempre uma coisa que os corredores comentavam quando subiam por outro lado, que era a questão do vento. Sim, acho que não só o vento, mas mesmo as próprias pendentes ajudaram. Esta subida acabou por ter muito mais espetáculo do que era o normal na Foia, porque acho que nos últimos anos até o Magnus Cort chegou a vencer, ou seja, dá para ter um bocadinho a noção da diferença que é fazer uma subida. Claro, no fundo a Foia, claro, com menos quilometragem, muito menos, é certo, era uma subida muito mais parecida à do Jabal Jais no UAE Tour, em que muitas vezes se vê em grupos maiores a chegar para disputar a vitória na meta, mas esta vertente acho que é uma aposta ganha, e sem dúvida que no futuro penso que será usada mais vezes, ou até não sei se não passará a ser a vertente normal da Foia daqui em diante, porque em termos de espetáculo acaba por ser muito mais interessante para quem assiste em casa. Se calhar até não sei se foram só duas etapas de montanha, duas etapas para o sprint, porque uma delas foi anulada, não é? Como já falaste da questão de Lagos, mas não sei se não preferia manter um contrarrelógio mais clássico e manter também a chegada ao Malhão. Sim, já vamos. Quando chegamos lá também já conversamos um bocadinho sobre essa alteração, sobre a tua opinião. Tivemos depois as etapas para o sprint, onde brilharam os belgas. Jordi Meus venceu a etapa 3, ele também levou para casa a classificação dos pontos. Alberto Dainese acabou por ser segundo, mas depois foi relegado, e a etapa 3, a vitória foi para o Milan Fretin, ou Fretin, não sei exatamente como é que se diz, da Cofidis, que já é a sua segunda vitória este ano. Está aqui a começar bem o ano, este jovem sprinter da Cofidis. Ele no ano passado tinha vencido etapas no 4 dias de um carro e no Tour do Poitou-Charentes. Aqui já a subir um bocadinho o nível, ele que vai, como é normal, fazer muitas clássicas que estas equipas francesas fazem
fazem muito, e veremos se é um sprinter para estarmos aqui de olho nestas corridas do nível um bocadinho mais abaixo, diria eu, mas sempre interessantes. Ele obtém aqui a sua segunda vitória este ano. E depois, como dizíamos, a etapa 5 foi vencida pelo Vingegaard. Comentavas, Rui, não é? Esta alteração do contrarrelógio do Malhão não te encheu o olho? Não, eu gostei, foi uma primeiro de tudo foi uma mudança. Acho que a fórmula da volta ao Algarve se calhar já estava um bocadinho gasta nos últimos anos, da combinação sempre de foia, malhão contra relógio, e eu se calhar estou um bocadinho a contradizer-me quando digo que gostava de a manter, mas ainda assim acho que também posso dizer isto porque de facto já se experimentou outra coisa. Mas acho que fazia falta se calhar mais um pouquinho de dureza em etapas em linha, ainda assim não descurando o contrarrelógio, que em algumas edições às vezes até um pouco longo demais para os 5 dias que a prova tem. Mas não posso dizer que não tenha gostado. Acho que o desenho do contrarrelógio também é bom. Também podem, se quiser, manter este contrarrelógio e depois fazerem uma chegada em linha ao Malhão ou antes. Acho que também não era nada que uma dupla passagem. Exatamente, não era nada que ficasse muito mal. Tipo no Paris-Nice, eles também fazem a etapa de o Col d'Huez, não é? Exato. É verdade. E também era a nossa planche de Belfi para ser usada todos os anos de formas diferentes e tudo mais. Mas achei engraçado estes contrarrelógios. Eu acho que acrescentam sempre um bocadinho mais à corrida. O facto de terem uma subida na parte final deixam sempre as coisas por fechar até os ciclistas chegarem mesmo à meta, porque se há uma quebra na fase de subida a coisa pode virar num par de quilómetros. Não é tanto assim num contrarrelógio dito normal, plano. Podemos ver ciclistas como o Romain Grégoire, que foi quarto na geral, a poderem ter bons resultados mesmo nestes contrarrelógios, que num contrarrelógio plano não seria muito de esperar. Foi uma boa mudança, acabou por funcionar muito bem. A única coisa que há a apontar é mesmo o tema da primeira etapa, mas isso já foi amplamente debatido. E que seja para continuar a volta ao Algarve com este nível de ciclistas a virem cá. As próprias vitórias do sprint que tu falaste, o Jordi Meus, um sprinter que já venceu nos Campos Elíseos e que tem dado boa conta de si na Bora, até na Red Bull Bora Hansgrohe. Não sei até que ponto já não justifica um bocadinho mais ele ter o Danny Van Poppel como lançador do que o Sam Welsford, mas isso são outras discussões. E mesmo a vitória do Milan Freitas, apesar de para mim ter sido ele devia ter sido relegado por ter tido ali uma manobra ilegal frente ao Alto Van Aert na chegada. Pelo menos fiquei com essa sensação. Acho que é um bom valor, como tu falaste, principalmente na ponta final da época passada, naquelas semi-clássicas belgas e francesas. Ele já teve um excelente conjunto de resultados. Não venceu muitas vezes, é certo, isso só em 2 ou 3 provas, em chegadas mais ao sprint, mas acho que é um bom valor e um ciclista que seguramente neste calendário da Cofidis, que como tu dizias é habitual, então agora com as clássicas e semi-clássicas belgas a aproximarem-se, acho que vamos ver o nome dele muitas vezes nos primeiros lugares, se não for a vencer, mas pelo menos a fazer aqueles top 10 a picar o ponto. Acho que vamos ver lá o nome dele muitas vezes. Relembrar também, já que estamos a falar de ciclismo em Portugal, esta semana começa o Grande Caminho, e com a primeira etapa em Portugal, na zona do Grande Porto, com uma etapa agora estou confundido se é Maia Matosinhos ou Maia Matosinhos, 189 km, e que percorre aqui grande parte da margem norte do Rio Douro, e entra também aqui por muitos locais onde os ciclistas e cicloturistas do norte do país conhecem muito bem: Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Póvoa de Varzins, Pozende, a subida ao Monte São Félix e depois
o final em Matosinhos. É uma etapa que marca o alargamento da corrida a 5 dias e que depois terá a sua incursão em terras galegas. Depois a segunda etapa, Marine à estrada que tem a peculiaridade de ser a terra de outro corredor muito ligado a Portugal, é a terra do Alejandro Marque. Etapa 3, Ourense, Pareiro de Aguiar, que também é um contrarrelógio curioso, também tem uma subida a meio. Etapa 4, Pobra de Brulhón a Sebreiro, e etapa 5, Betanzos, Santiago de Compostela. É já um clássico, Santiago de Compostela ser o final desta corrida, se bem que desta vez é com uma etapa em linha, por isso para o pessoal do Grande Porto e também da região do Minho pode não precisa de fazer grande deslocação, porque a etapa 1 vai passar aqui por muitas zonas de ciclismo. Rui, falamos de vingar, vencer aqui, vamos passar ao Pogačar, que venceu o Tour, o AE Tour, o Tour dos Emirados Árabes Unidos, como dizia. A terceira vitória dele aqui, venceu as duas etapas com chegada em alto, o Jebel Jais e o Jebel Yafit, fez terceiro no contrarrelógio, meteu-se em fuga num dos dias, e também na última etapa também foi, também houve uma, não se pode bem falar uma fuga, houve uma boa redor. Exato, uma boa redor que formou um grupo muito, muito grande, onde estava, claro, o Pogačar, e depois venceu a partir daí. Aquilo era quase um segundo pelotão na frente, mas que possibilitou vermos aqui gente inesperada a fazer uma boa classificação geral. Mas vamos por partes, porque também tivemos aqui o confronto de alguns dos melhores sprinters, não é? E onde podemos dizer que o Jonathan Milan saiu por cima não, saiu empatado aqui com o Merlier, porque duas para o Milan, duas para o Merlier, e depois, já agora que estamos a falar toda a gente, Joshua Tarling venceu o contrarrelógio. Mas falando aqui de sprinters, porque tínhamos Milan, Merlier e também Jasper Philipsen, que também fez o seu costume e acabou relegado numa das roubaste uma piada, mas assim o Eduardo chateia-se contigo em vez de se chatear comigo. Ficamos melhor assim. Foi um empate entre o Milan e o Merlier. Eu acho que até foi um empate um bocadinho como é que é dizer isto? Um bocadinho que traduz de facto o tipo de sprinters que eles são e a maneira como esta luta pelo sceptro de melhor sprinter do mundo acaba por ser feita, porque eu acho que o Milan, em termos de força bruta, é qualquer coisa fora de normal e que é de facto impressionante de assistir, porque a primeira etapa, a chegada até numa ligeira subida, e ele bate toda a gente, ele ganha esse sprint frente a ciclistas como o Finn Fischer-Black, o próprio Pogačar meteu-se lá no meio, ou seja, não é um sprint normal. O Merlier nem sequer disputou essa chegada. Depois vence um sprint mais dito tradicional, em que também arranca muito longe da meta, põe-se à frente ali às cabeçadas ao guiador e vence. Ninguém lhe consegue sair da roda e ultrapassá-lo. E depois o Merlier, nas duas vitórias que tem, já são mais aquelas vitórias de ginga, de saber onde é que tem que estar, saber quando é que tem que ir para a frente. Há uma chegada então que eu acho que ele já venceu, não sei se venceu 2 ou 3 vezes, em que ele sabe que se arrancar antes de uma determinada curva ou de uma inclinação na estrada, porque aquilo não é uma curva propriamente apertada, depois fica muito complicado de alguém o ir buscar. Ele consegue fazer isso e vencer a etapa. Acho que é um duelo muito bom, que espero que tenhamos no Tour. Tudo indica que sim, que tanto o Merlier como o Milan vão estar na volta à França nesta época.
Já tivemos isso no Giro do ano passado, também ficou 3-3, curiosamente, salvo erro, que ganharam 3 etapas cada um. E o Philipsen, pronto, bem sei que quando tiver o Mathieu Van Der Poel a guiá-lo pelo pelotão fora, a coisa vai ser diferente, mas ele parece-me ali um misto entre os dois, se calhar é mais potente um bocadinho que o Merlier, mas menos que o Milan, e tem um bocadinho mais de habilidade de andar a surfar no meio do pelotão do que o Milan, mas menos do que o Merlier. E ainda assim, e assim temos que ver como é que ele se consegue depois adaptar na época. Não sei se o Philipsen também não está a sacrificar um pouco estas capacidades de ser sprinter para também nas clássicas ter outro tipo de peso. Ele já venceu uma Milano-San Remo, já fez segundo por 2 vezes, salvo erro, no Paris-Roubaix. Não sei se isto também pode mexer aqui qualquer coisa, e também, lá está, falta-lhe, diria que a principal peça do comboio faltou-lhe aqui no UAE Tour, e isso também se fez sentir. Ainda assim, este campeonato mundial dos sprinters não desiludiu. Para mim, aqueles que são os dois melhores atualmente bateram-se muito bem, dividiram vitórias, e acabou por ser o mais natural. Quanto ao resto da corrida, não se pode dizer que tenha sido propriamente pouco previsível, porque o Tarling ganhar o contrarrelógio imperou a normalidade, o Pogacar vencer 2 etapas imperou a normalidade também, as 2 chegadas em alto, e também o Pogacar fazer as coisas dele para entreter, desde colocar-se em fuga, nos abanicos, porque em todas as etapas em que isso houve, também nem sequer é giro que haja bordures, mas eu pelo menos gosto quando o principal favorito à classificação geral não está lá, porque dá aqui um bocadinho de ânimo à coisa. Mas em todas as etapas em que isso aconteceu, ele esteve sempre na frente, esteve sempre bem colocado, dominou a corrida de início ao fim, vitória mais do que natural e esperada. E pronto, entrou com o pé direito na época, tal como o Jonas Vingegaard. Espero que isto seja uma boa premonição para o que esperamos todos ver no Tour, um grande embate entre os dois, mais equilibrado do que os últimos 3. Pelo menos eu espero isso, porque a verdade é que eles têm dividido vitórias, mas não tem sido propriamente um duelo muito equilibrado. Taco. É isso, algum deles tem sempre ali um dia em que enterra a coisa fora fora do alcance, que depois a vitória fica fora do alcance. Por isso espero que este ano tenhamos essa grande batalha decidida o mais perto do fim da prova possível. Eu concordo contigo quando disseste que isto acaba por ser previsível, principalmente quando tens o Pogacar e a concorrência não era assim tão forte. Sim, aqui acho que só se ele caísse. Era um bocado por aí, porque não havia mesmo aquele ciclo, se calhar o Pello Bilbao, se talvez fosse o ciclista assim de segunda linha que estava aqui presente, o próprio Ciccone, que ok, fez segundo, mas se calhar não tem os créditos do Bilbao, mesmo em provas de uma semana, mas volta e meia ainda se safa. O Van Nittveld ganhou no ano passado, mas portanto, teve um bocadinho abaixo. Mas sim, acabou por imperar a normalidade. Noutras corridas tivemos a Volta a Andaluzia, que foi vencida pelo Sivakov, da Emirates, à frente do Clément Berthet da Decathlon e do Pidcock da Q36,5. Estás-te a rir porque eu não sei... Eu não sei, eu também não sei como dizer. Eu acho que digo 36.5, mas 36,5 também é uma boa forma. Parece que estamos a medir a febre. É uma boa forma de dizer o nome da equipa. Pronto. E que nessas 5 etapas teve vitória do Van Gils, do Pidcock, do Christophe, que com a curiosidade de ser a 100ª vitória dele como profissional, e depois foi espaço para as fugas com a vitória do Diego Uriarte e o do John Barrenechea no último dia. Esta vitória do Barrenechea, que é já a 4ª da Movistar este ano. Eles estão fortíssimos, muito fortes, porque tinha vencido o Romo, o Cepeda venceu o Campeonato Nacional, depois o Ivan Romeu e o Barrenechea. O Ivan Romeu, que também fez um excelente UAE Tour. Ele e também o Pablo Castrilho está a começar muito bem o ano, a equipa da Movistar.
muito melhor que o que correu no ano passado. O único que ainda não tem tido sorte é o Henrique Mas, que não começou da melhor forma. E tivemos em França o Tour dos Alpes Marítimos, com a vitória para Cristian Scaroni, que bateu o Santiago Buitrago e o Lenny Martinez. O Scaroni, que teve de resto um fim de semana em grande, porque ele tinha vencido também a Classic Var, e um tema que já temos vindo a abordar ao longo desta temporada, não é, Rui? A Astana está empenhadíssima nesta questão dos pontos. Eles têm uma grande diferença para recuperar, para se conseguirem manter no World Tour, mas por outro lado tem ali eles jogam em duas frentes. Claro, o principal objetivo é tentar manter-se no World Tour, mas mesmo que não dê, ser a equipa que faz mais pontos fora do World Tour, para depois terem os convites para as corridas todas. Sim, no fundo é para fazerem parte do World Tour mesmo não sendo, porque podem ir às corridas todas do World Tour que quiserem e até têm a vantagem de não serem obrigadas a ir a um certo número de... Só para termos a noção, eles este ano corridas. só a Emirates é que tem mais pontos que eles. Pois é um bocadinho pôr as coisas em perspectiva, mas a verdade é que o Scaroni sozinho, não quero aqui fazer as contas, mas acredito que tenha mais pontos que algumas equipas do World Tour. É para se ter consciência, o Scaroni tem, bem, deixa-me contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de corrida. Esta época, apenas em 2 não acabou no top 5. Uma delas foi um deles foi uma chegada ao sprint, na outra foi no troféu Serra Tramontana, em que tem um furo ou algo parecido, ou um problema mecânico, mesmo no final da corrida, caso contrário iria disputar a vitória. Aqui no link que tu nos mandaste com os dados do Lanterre de Rouge, que é feito por aquele Raul Banqueri. É sim, esse jovem espanhol que estava a esquecer o nome. O Scaroni é o quarto com mais pontos este ano. À frente dele só estão os 3 da geral do Tour Down Under. Exatamente, pois, ou seja, imagino que a isso ainda tenham somado pontos naquela Cada Levens Great Ocean Race, porque caso contrário o Pogacar imagino que já estivesse aqui, ou a menos que isto tenha sido atualizado antes ainda, não sei. De qualquer forma, o Scaroni está a fazer uma época extraordinária, já com 3 vitórias, aqui em França, não é? Uma na clássica, uma numa etapa e outra na classificação geral. Bateu das duas vezes, foi ele contra os Bahrein, o Buitrago e o Lenny Martinez. Ele das duas vezes conseguiu despachar essa equipa do World Tour, se bem que na Classic VAR ainda teve outros oponentes, como os ciclistas da Decathlon, ou seja, que não corriam, que podiam correr em equipa e fazerem lançamentos de uns para os outros, mas ainda assim a força bruta do Scaroni acabou por imperar. E pronto, é sempre engraçado nestes finais de ciclo. Já há 3 anos tivemos a mesma coisa do aparecimento assim de novas super equipas, entre aspas, claro, de se focarem num calendário muito específico, muitas vezes terem os ciclistas em grande forma numa altura em que não era bem suposto termos ciclistas na sua melhor forma do ano, exatamente para ganharem vantagem e somarem pontos UCI onde não seria bem suposto. E a verdade é que o Scaroni está super forte, está a mostrar um nível que acho que ainda ninguém tinha visto dele na carreira, e a Astana vai muito bem lançada. Claro, tem que manter um nível porque a época tem 1 mês e pico, vai agora, para muita gente, a época mesmo, e já vamos falar disso mais à frente, mas a época começa agora no próximo fim de semana. Ainda a malta mais old school defende que é este fim de semana em que começa de facto a época 2025, mas para já estão bem e recomendam-se os Astana, e vamos ver se conseguem. Eu isso acredito que sim, pelo menos o objetivo de se assumirem como uma melhor equipa fora do World Tour, porque a distância que têm para se manterem de facto no World Tour ainda é muita, mas também é preciso ainda ver o que é que as equipas, diria que sobretudo a Tudor, consegue fazer com os pesos pesados, à la Philippe e Mark Hirschi, sobretudo quando o calendário deles abrir mais um bocadinho e também forem a provas em que
em que há mais pontos em oferta, não é? Por causa da categoria, porque a verdade é que o Scaroni, estou aqui a tecer loas aos resultados dele, mas isto são tudo em provas 1.1 e 2.1, ou seja, nem sequer da Pro Series e muito menos do World Tour, que dão muito menos pontos. E sim, por isso mas tem sido contra adversários do World Tour, porque estas provas sim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas acredito que depois, quando começarem a surgir mais provas World Tour e Pro Series no calendário, a coisa acaba por se calhar equilibrar um bocadinho aqui com a Tudor, mas vamos ver o que é que os discípulos do Vinokurov têm para nos entregar esta época, mas começaram muito bem, não há dúvida. Sim, tem começado, como tu dizias, a fazer há sempre esta curiosidade quando nestes anos de fim de ciclo, de começarem estas recuperações e equipas a tentarem correr atrás do prejuízo, a fazerem o trabalho que não fizeram ao longo dos outros anos. Desta vez está a ser a Astana, até porque começava muito atrás e está a tentar recuperar a esse caminho. E agora, como tu dizias, começa para muitos a temporada agora, porque neste fim de semana temos aquele que já foi batizado como o fim de semana de abertura, com a Omloop Het Nieuwsblad no dia 1 e depois também a Kuurne Bruxelas Kuurne no dia 2, e para as senhoras a Omloop van Het Hagland também no dia 2, e depois já há Al Samin, e depois começa tudo uma atrás das outras, não há tempo a perder. Rui, estavas a dizer isto para os mais puristas, era aqui que diziam que começava a época e não sei o quê. Nós, agora vou ser nostálgico, não é? Ainda sou do tempo em que uma pessoa tinha que andar atrás de streams manhosas para ver estas corridas, porque só davam na Sporza. Agora esta juventude tem tudo. E ainda se queixa, não é? Porque isto não se queixar até acho normal, sobretudo a malta do Reino Unido, por causa dos preços, não é? Para poder acompanhar. Mas é verdade, também estou como tu, e eu lembro-me da época começar no Paris-Nice, é? Que era a primeira prova que dava para ir na Eurosport. Na Eurosport na altura. Agora é que até o Tour Down Under, não sei como é que a maior parte das pessoas faz, mas eu para aquelas etapas mais interessantes gosto de acordar de manhã e ver a prova sem sequer ir ao Pro Cycling Stats ou ao First Cycling, depende do que cada um usar. Gosto de ver os resultados e já temos logo isso tudo on demand nos maxes da vida e por aí fora. Mas sim, agora já não há necessidade desses streams manhosos, e para esta prova ainda bem que não, porque primeiro muitas vezes há mau tempo, e nesses streams com mau tempo então aí é que não se via nada, nem se percebia nada do que aparecia no ecrã, muito menos com comentários em Flamengo, que eu não, confesso que não percebo. Mas de facto é quando eu sinto que a época começa verdadeiramente, não que não goste de acompanhar as provas que já tivemos até agora, até porque já tivemos grandes craques em ação, mas aqui é que se começa a sentir que estas vitórias já não são meras vitórias de pré-época. Quem ganhar uma Omloop já não é uma vitória qualquer, entre aspas, não será se calhar uma vitória que já nos vamos esquecer um pouco no final da época de quem é que ganhou a corrida ou até de como é que a prova se desenrolou. É logo uma das clássicas mais engraçadas, com a passagem no Damour, que já não temos na Volta à Flandres há uns anos, por isso a Omloop acho que se tornou um bocadinho mais especial também por causa disso, por ter a passagem, aquela combinação do Moore e do Bosberg na parte final, de ser quase exclusiva aqui à Omloop. Torna isto mais engraçado. Sim, de ver. Eles transformaram isto naquilo que era o antigo percurso do Tour de Flandres, ali no final dos anos do Cancellara, não é? No 2010, 2011, depois acho que em 2012 é que mudou para o Odd Farmon mais Paterberg. Exatamente. Eles transformaram isso para esta corrida.
Também se calhar um bocadinho por isso é que também me dá um bocadinho mais de vontade e de pica a ver esta prova. Claro que há partes até em comum com a volta a Flandres, mas faz parte, não diria para reconhecimento, que eu acredito que já haja muitos ciclistas destes que conhecem estes percursos e estas subidas de olhos fechados, mas pronto, para se voltarem a habituar a este terreno, porque como tu estavas a dizer, agora vai haver uma porrada de clássicas entre esta fase e talvez o final das Ardenas, em que estas estradas vão ser corridas e percorridas no sentido oposto e tudo e mais alguma coisa durante N tempo, mas claro, este fim de semana é o fim de semana de abertura por algum motivo, é a época que abre estas clássicas e espero que tenhamos um bom espetáculo, tanto na Omloop como na Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Assim tem sido nos últimos anos. Também ajuda por vezes não estarem se calhar os Mathieu Van Der Poels, os Wout van Aert, se bem que o Wout vai estar aqui no Omloop este ano, que às vezes acabam por monopolizar um bocadinho a corrida e assim acabam por tornar tudo um pouco mais aberto. A Visma também não vem com a força que seria de esperar, porque Van Baarle, o Christophe Laporte e o Nicolas Behrens não vão estar à partida. Ainda assim trazem uma equipa que não é brincadeira, com o Vanut, com o Campenaerts, com o Matteo Jorgensen, com o Wout van Aert, não é preciso dizer muito. E por isso estou curioso para ver o que é que estas provas nos vão trazer. Também estou muito curioso para ver o bloco da Red Bull, já com algumas adições, como os irmãos Van Dijk, o Oer Lascano, o próprio Tratnik. Estou curioso para ver o que é que eles vão fazer aqui. E claro, o António Morgado, tenho bastante curiosidade para ver que papel é que ele vai ter na equipa da UAE, se vai ser ainda um ciclista que não tem grandes responsabilidades, nem de trabalho, nem de lhe exigirem resultados, como foi um pouco no ano passado e que deu-se bem correndo assim, ou se, por outro lado, dado que já apresentou esta época, com as vitórias em Espanha, com a vitória na Figueira, com esta boa prestação na Foia, também no Algarve, ou seja, ele parece-me não estar longe da sua melhor forma. Vamos ver se isso já o catapulta para um papel de maior responsabilidade dentro da equipa da UAE, e talvez divida ali a liderança com o Tim Wellens, por exemplo, e possa já dar-nos bons resultados neste conjunto de provas belgas que ele vai fazer até ao Tour de Flandres, onde aí, claro, terá que ajudar o Pogacar a vencer. Sim, até te ia perguntar isso. Por um lado, há sempre aquela questão da abertura, não é? Voltamos a ter estas corridas, mas agora, com uma coisa anda tão monopolizada, e ainda por cima vamos ter o Pogacar, que parece que basicamente só o Pogacar ou o Mathieu Van Der Poel podem vencer os dois monumentos. Os dois, quais? Digo, Roubaix e Flandres? Sim, Roubaix e Flandres. Estou a falar dos Pavé, não estou a falar da Milan-San Remo. Fica aqui quase uma... Não sei, estas provas para ti ganham, lá está, um gosto especial por podemos ver outros corredores a brilhar, ou por não ter esses grandes favoritos, perdem um bocadinho de importância. Eu confesso que percebo a questão de perderem importância, mas vai sempre depender do adepto, mas eu prefiro ver uma prova que seja interessante de início ao fim, em que haja indecisão quanto ao vencedor final, em que haja competitividade, do que ver um ciclista, por mais espetacular que ele seja, a amassar a concorrência, e em que isso já seja previsível desde o início, não é? Pelo menos é a minha forma de ver isso, e prefiro que a corrida seja mais aberta. Não que aqui no Omloop, com a presença do Wout van Aert, também estamos aqui a pô-lo um bocadinho de lado, e eu até acho que no Paris-Roubaix, sem azares, o Wout van Aert é mais candidato a vencer, estando lá o Mathieu Van Der Poel, do que o Mathieu Van Der Poel é em Flandres, estando lá o Pogacar. Não sei se me fiz bem. Sim, percebi. Eu pelo menos percebi. Entender, mas
E também há perfeitamente a hipótese do Van Aert aparecer aqui em boa forma e arrasar com a concorrência, mas sim, tendencialmente prefiro prefiro corridas que sejam mais imprevisíveis e mais equilibradas à partida do que corridas em que esteja um ciclista em que já toda a gente espera que o desfecho seja um e que, falando especificamente do Pogacar, porque acho que é o que tem mais esse impacto nas corridas, porque não falha e dificilmente as pessoas agora podem esperar que haja uma surpresa numa corrida em que esteja o Pogacar, e ele tem dado todas as razões para isso, porque a verdade é que não tem falhado. Esperemos, ou pelo menos eu espero que este ano falhe mais algumas vezes para as coisas se tornarem mais engraçadas, e é aquela dualidade entre ver momentos históricos ou ver bom ciclismo ou ciclismo disputado. Eu vou sempre preferir ciclismo disputado do que ver solos de 100 km todas as semanas. Depois no dia seguinte temos a Corne Bruxelas-Corne, que costuma ser sempre mais engraçada, porque é sempre mais aberta, porque há uma possibilidade Sim, de bem, sprint bem até, forte dos sprinters chegares, e vamos ter Olav Koic, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jonathan Millen, ou seja, podemos ter essas estrelas todas do sprint, e depois há aqueles corredores que tentam, Dylan Groenewegen também vai estar. Depois há aqueles corredores que tentam, digamos, contrariar as hipóteses, e nos setores de pavé que aqui já ficam mais distanciados, tentar às vezes formar-se um grupo que colocando um ou outro corredor dessas equipas e às vezes ali meio fazer com que uma destas equipas de sprinters fique desinteressada de perseguir que a coisa chegue a bom porto, e pode também ser uma corrida interessante. É sempre interessante por essa dualidade que fica. Sim. E, É mais aberta nesse sentido, até na forma ou nos tipos de ciclistas que podem vencer. e depois temos que olhar também para a corrida feminina, é o regresso uh, da, das senhoras também aqui ao pavé. A corrida terá 137 km, serão 8 setores. O final é o mesmo também, com a sucessão de Capelmurro e Bosberg, com uma start list por agora até bem completa. É curioso que estamos a olhar para aqui para a Muito start forte. list praticamente completa. Não vamos ter, pelo menos aqui de acordo com a start list provisória, novamente a Voldering contra a antiga chefe, não é? Contra a Ana van der Breggen, nem contra a Kopecky, porque em princípio, pela start list que temos, quem vai liderar a SC Works será a Lorena Vives, Voldering pela francesa, já também outra das grandes favoritas. Depois Nevia Doma na Canyon, também com a Chiara Consoni, mas fica na Lidl Trek uma equipa muito forte, com a Daigan, a Anna Henderson, a Emma Nosgard, a Ellen Van Dijk, mas Rui, acho que fica aqui também, tal como nós comentávamos, não estar há pouco nem Pogacar, nem Matthew Van Der Poel, aqui principalmente não estando a Lotte Kopecky, fica sempre aqui alguma coisa a faltar, e também não vai estar a Elisa a Marianne Vos nem a Elisa Longo Borghini, por isso também vai ser aqui sem algumas estrelas do lado feminino para começarmos esta temporada de Clássica. Sim, eu aqui até estou mais curioso para perceber como vai funcionar aqui a dinâmica, porque acho que isto vão ser todas contra a Lorena Vives ou todas contra a SD Works, no sentido da SD Works não conseguir controlar a corrida para depois chegarem ao sprint, não é? Porque aí a Lorena Vives dificilmente é batida, a menos que levante os braços antes cedo demais, como lhe aconteceu no ano passado na Amstel, salvo erro, e depois, mas também não está cá a Marianne Vos, portanto por aí já está mais protegida. De qualquer forma vai ser engraçado novamente. Pelo menos estas primeiras corridas em que a Demi Vollering vai correr contra a SD Works, eu vou ter sempre muita curiosidade em ver. Achei surpreendente a presença dela aqui, porque ela em teoria não fará
a volta à Flandres mais à frente na época. Espero que repense, porque gostava de ver um confronto Vollering-Kopecky lá. Pode ser que se ganhar no sábado, isso lhe passe pela cabeça. Diria que será a ciclista mais forte em prova caso a corrida seja atacada mais de longe, para poder fazer a diferença nas subidas e tudo mais. A Neviadoma também pode conseguir acompanhá-la nesse sentido, mas sim, acho que falta uma Elisa Longo Borghini aqui, falta uma Kopecky, como tu disseste. Acho que se calhar vai levar a que a SD Works tente fechar a corrida o máximo possível. Tem aqui algumas boas gregárias, a Marta Lack, a Misha Bradwold, acredito que sejam duas das mais importantes para a Lorena Wiebes nesse sentido. E até a própria Lorena Wiebes, em caso de muito aperto, se calhar vai mesmo ela ter que tentar subir bem e tentar seguir a Demi Vollering e a Neviadoma, assumindo que estas duas serão as mais prováveis de atacar. Ela na época passada chegou a fazer boas clássicas. Aliás, esse segundo lugar na Amstel Gold Race é prova disso mesmo. Também é uma prova com muita subida e uma prova dura, apesar de serem subidas diferentes por não haver paralelo, mas de resto diria que é isto do top 5 da época passada. Eu acho que não vai estar nenhuma ciclista em prova. Não sei se a Thalita de Jong, tenho de confirmar. Não, a Thalita de Jong estará presente. Também é outra ciclista que eu tenho alguma curiosidade em ver como vai apresentar-se. Ela já venceu esta época, transferiu-se da Lotto para a Human Power Delphi. É alguém também que pode meter-se aqui na luta pela vitória, e conseguindo chegar num grupo restrito pode mesmo depois surpreender uma Vollering ou uma Neviadoma ao sprint. Por isso acho que temos tudo para ter aqui uma bela corrida, o início da época das clássicas do ciclismo feminino também, e que depois disto venham mais embates, mais head to head entre as principais ciclistas. E também passou-nos, pelo menos a mim passou-me, a Marlene Rosser também vai estar pela Movistar. Que ela tem começado bem a temporada, e temos comentado ao longo das semanas, e agora ver também que papel é que ela vai assumir aqui nas clássicas. Ela, quando estava na SD Works, era quase certinho que ela nas clássicas ia para as fugas. Sim, era aquele elemento que elas colocavam na frente para depois não terem que trabalhar. Só que depois as outras equipas, quando davam por ela para apanhar a Marlene Reusser, não era fácil. Eu acho que ela chegou a fazer pódio no Tour de Flandres à custa de uma coisa dessas. É possível. Tenho assim uma vaga ideia. Por isso há que também ver como é que ela vai estar nestas corridas, se vai estar como tem estado até agora nos primeiros lugares, e como temos falado, elevar aqui este estatuto da equipa da Movistar. Rui, estamos conversados, por isso para a semana estamos de volta. Aos nossos ouvintes, espero que nos acompanhem, e tem muita coisa para ver no fim de semana. Podem ficar com uma mantinha no sofá. Até para a semana, um abraço.